Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo desta semana, vamos estudar sobre os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, a mensagem de Jesus às 7 igrejas. O Apocalipse foi escrito originalmente para 7 igrejas localizadas na Ásia, província romana. E nestas 7 cartas enviadas às 7 igrejas, Cristo deu mensagens específicas que atendiam às necessidades espirituais daquelas igrejas dos dias de João. Entretanto, estas cartas são também proféticas. Há mensagens para as igrejas dos dias de João e há mensagens para a Igreja de Deus, para o cristianismo ao longo da história. E nesta semana nós vamos estudar algo sobre estas 7 cartas. Mais especificamente estudaremos sobre 6, porque a respeito da carta de Éfeso, estudamos na lição passada, na quinta-feira. Nós aprendemos que Éfeso simboliza o período caracterizado pelo primeiro amor a Jesus que os cristãos primitivos tinham. E eles viveram a fase da pureza doutrinária e da fidelidade à palavra de Deus. Esse período corresponde, profeticamente falando, ali ao ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. Nesta semana vamos estudar sobre as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estudaremos as 7 mensagens de Jesus às 7 igrejas. Aprenderemos lições fundamentais para a nossa vida como cristãos hoje e veremos a quais períodos da história do cristianismo estas cartas simbolizam de acordo com o livro profético do livro do Apocalipse. Só para introduzirmos um pouco mais esta questão e você ter uma estrutura mental para acompanhar as lições dessa semana, as cartas têm algumas divisões principais. Podemos dividir em pelo menos 3 partes. Há descrições de Jesus sobre estas igrejas. Há também uma avaliação de Cristo da situação de cada igreja, bem como um conselho. E também estas cartas são concluídas com um apelo, com uma mensagem do Espírito Santo e com promessas àqueles que vencerem. Essa estrutura básica encontramos nas 7 cartas, com algumas diferenças entre uma e outra. E por que Jesus finaliza as cartas sempre com esperança? Porque é propósito de Cristo, amigo ouvinte, dar-nos a certeza da vitória, da salvação, e é o propósito de Cristo demonstrar que Ele pode atender às necessidades de todos os seus filhos, de todas as épocas, em cada situação. Assim como Cristo tinha uma mensagem específica que atendia a uma necessidade de cada igreja, Cristo hoje pode atender às necessidades de qualquer pessoa. Cristo pode suprir as necessidades de qualquer igreja, de qualquer pessoa que se aproxime dele e busque conselho e busque orientação por meio do Espírito Santo. Quando vemos Cristo direcionar uma mensagem específica para cada igreja, vemos a preocupação dele em atender cada uma das necessidades dos seus filhos naquela época e também nos dias de hoje. É por isso que Paulo disse em Filipenses 4,19 o seguinte: "E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus." Ao estudar ao longo desta semana a mensagem de Cristo para cada uma das igrejas do Apocalipse,
você terá certeza de que Cristo, em qualquer momento da história, pode atender a qualquer tipo de necessidade de um filho de Deus. Creia nisso, apegue-se a essa certeza e continue estudando comigo a lição desta semana. Um forte abraço e até amanhã. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a mensagem de Cristo às 7 igrejas, as 7 cartas escritas pelo apóstolo João sobre a orientação de Jesus para cada uma das igrejas da Ásia, província romana. Essas 7 cartas são fundamentais porque elas contêm mensagens para os cristãos de todas as épocas. Elas têm uma mensagem histórica, têm uma aplicação profética também, ou seja, cristãos de todas as épocas podem se beneficiar com o estudo das 7 cartas do Apocalipse, que se encontram nos capítulos 2 e também no capítulo 3. Capítulos 2 e 3. Como na semana passada já estudamos sobre a carta escrita à igreja de Éfeso, começaremos hoje o nosso estudo analisando a carta de João, ou de Cristo, destinada à igreja de Esmirna. Vamos ler alguns detalhes desta carta e vamos fazer uma análise dela. Apocalipse, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 8. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Anjo, amigo ouvinte, é uma palavra que se refere a um ser celestial, mas também ela significa mensageiro. Na verdade, ela significa mensageiro e se refere aqui muito provavelmente ao líder da igreja local, tá? Então, escreva esta carta ao anjo ou ao líder da igreja local em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último que esteve morto, mas agora vive, ou seja, uma mensagem de Cristo. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, e mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Você percebe aqui, na igreja de Esmirna, que Cristo, ele obviamente elogia primeiramente as pessoas dessa igreja, porque, apesar das aflições, eles eram ricos. Eram ricos na palavra de Deus, eram perseverantes, e eles estavam suportando blasfêmias daqueles que se opunham a eles e que se diziam judeus. Naquela época, judeus que não aceitaram a Cristo como Messias se uniam aos pagãos contra os cristãos. E muitas vezes eles incitavam os pagãos contra os cristãos. E esses falsos judeus da época, eles acusavam os judeus cristãos de canibais, de ateus, de desleais ao governo. Então, os cristãos que viveram naquela igreja de Esmirna passaram por dificuldades. E Jesus diz, no versículo 10, para eles não terem medo pelo que eles estariam para sofrer, porque eles passariam por uma aflição de 10 dias. Referindo-se à igreja da época do apóstolo João, o período de 10 dias se refere a um período de prova de curta duração. Não temos certeza quanto a este evento nos dias de João. Porém, existe, amigo ouvinte, uma aplicação, um significado profético para este texto. A mensagem à igreja de Esmirna se refere profeticamente à era pós-apostólica, em que os cristãos foram perseguidos. Esses 10 dias proféticos se referem aos 10 anos que os cristãos, entre o ano 303 e 303 depois de Cristo, os cristãos foram perseguidos pelo imperador Diocleciano.
Esse período terminou em 313, quando o imperador Constantino o Grande, publicou o Edito de Milão, que concedeu liberdade de crença e religiosa aos cristãos. Agora, há uma mensagem também de Jesus aqui para a igreja de Pérgamo. E quando lemos Apocalipse 2, 12 a 15, percebemos algumas características interessantes desta igreja. Jesus diz, por exemplo, desta igreja, o seguinte no versículo 13: Conheço o lugar onde você vive e a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Por quê que a cidade de Pérgamo foi chamada de o lugar de habitação de Satanás? Porque nesta cidade, amigo ouvinte, de Pérgamo, assim como em outras cidades, como por exemplo Tiatira, que nós vamos estudar amanhã, este lugar era cheio de paganismo e de perseguição. Para você ter uma ideia, em Pérgamo tinha o culto a Asclépio. Asclépio era o deus grego da cura, e ele era chamado de Salvador, e ele era representado por meio de uma serpente. As pessoas vinham de vários lugares para adorarem esse deus em forma de serpente. E também nesse lugar havia a obrigação de cultuar ao imperador. Quem não cultuasse o imperador, ele poderia até mesmo ser morto. Então os cristãos de Pérgamo viviam na cidade onde Satanás tinha o seu trono, diríamos assim, porque lá eles eram duramente perseguidos, porque a idolatria era muito grande. O paganismo era muito forte. E você percebe que no verso 14, Cristo tinha uma mensagem contra a igreja de Pérgamo. Mesmo que ele reconheça a parte boa da igreja, ele também repreende a igreja por tolerar em seu meio, diz ali o verso 14, um ensino semelhante ao de Balaão. Balaão foi um profeta do Antigo Testamento que se tornou um falso profeta e que incitou o povo de Israel a pecar contra Deus na Terra Prometida, quando você lê ali Números capítulo 31. Então haviam pessoas que, assim como Balaão, ensinavam os demais cristãos da igreja de Pérgamo a serem transigentes, a agirem de uma forma conveniente e fazerem concessões com a sua fé, participando de rituais pagãos, comendo carne sacrificada a ídolos, para, obviamente, não entrar em conflito com a cultura religiosa local. E Jesus tem uma solução para esta igreja. No capítulo 2, verso 16, ele diz: arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles. Ou seja, Cristo pede arrependimento. E esta igreja tem um significado também profético. Pérgamo, portanto, se refere ao período de declínio e apostasia. Mesmo que muitos tenham permanecido fiéis a Jesus, Pérgamo se refere ao período de apostasia da igreja, de declínio, que vai de 313 a aproximadamente 538 depois de Cristo. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e vamos estudar sobre a carta, a mensagem de Cristo a Tiatira. Um forte abraço e até lá. Hoje vamos estudar sobre a mensagem de Cristo à igreja de Tiatira. Vou ler para você Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Vamos estudar alguns aspectos, porque nós não temos o tempo suficiente para estudarmos os detalhes de cada carta do Apocalipse. Mas vamos analisar os principais aspectos para o fortalecimento da sua e da minha fé. Apocalipse 2, a partir do verso 18. Escreva esta carta ao anjo ou ao líder da igreja, em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz.
Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometerem imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dê a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Verso 24, tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo, ele também faz alguns elogios e também uma repreensão para a igreja de Tiatira. Por que ele faz um elogio para a igreja de Tiatira? Ele faz um elogio por causa do amor, fé, serviço e perseverança. Naquela época, amigo ouvinte, Tiatira não era uma importante cidade política nem cultural como as demais. Porém, naquela cidade, para as pessoas poderem dirigir um negócio ou ter um emprego, elas precisavam pertencer às sociedades comerciais. O problema maior era que, para pertencer a tais associações comerciais, as pessoas tinham de praticar rituais em templos pagãos e se envolver em atividades imorais que faziam parte dos cultos às divindades pagãs. Então, os cristãos naquela época, muitas vezes tinham de escolher entre entrarem no mercado de trabalho e na sociedade ou permanecerem excluídos por amor do Evangelho. Então, Cristo destaca estas qualidades da igreja. Eles perseveravam em seguir a Cristo e não iam na onda da maioria, mesmo que viessem a ficar sem trabalho. Agora, tinha um problema na igreja. Tinha uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é o nome da esposa do rei Acabe nos dias do Antigo Testamento e que levou Israel à apostasia. Muito provavelmente se referia também a uma falsa profetisa que levava os irmãos da igreja de Tiatira à imoralidade sexual. Em que sentido? Atraírem Deus com falsos deuses. Na Bíblia, o adultério espiritual é o mesmo que adorar outros deuses. O adorar outros deuses é comparado a um adultério espiritual. Agora, a carta à igreja de Tiatira também simboliza, assim como as demais cartas, um período da história do cristianismo. Pelos acontecimentos históricos, Tiatira se refere ao período de maior declínio em relação à palavra de Deus. É o período que vai de 538 até aproximadamente 1565, quando a palavra de Deus foi substituída pela tradição da igreja, pelo sacerdócio humano, pelas relíquias sagradas como parte da adoração, pelas obras meritórias como meio de salvação. Agora, ao mesmo tempo, há um elogio a mais para Tiatira. Nós percebemos, não é? No final da mensagem a esta igreja, um convite de Cristo para que alguns se apegassem firmemente ao que eles tinham, até que ele voltasse. Então, este período também aponta para a reforma protestante que estava para surgir,
a fim de direcionar as pessoas de volta para a Bíblia e para o sacerdócio de Cristo, e não para a tradição eclesiástica e para o sacerdócio humano. E a mesma mensagem que Cristo tinha para Tiatira nos dias de João e para o período da história da igreja cristã, que apontava para a reforma no período de Tiatira, ele tem para nós hoje. No verso 25 do capítulo 2 do Apocalipse, ele diz para nós nos apegarmos à fé que nós temos até que ele venha. Não podemos desistir, amigo ouvinte, de Jesus, porque a nossa salvação, a nossa permanência na salvação, depende de nossa perseverança. Lucas 21:19 diz: é na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma, a nossa vida eterna. E, em Hebreus 10:35-39, a Bíblia nos mostra que Deus tem um total desprazer quando desistimos do Evangelho. Então, permaneça firme. E se você desistiu um dia, volte-se para Cristo enquanto há tempo, porque a porta da graça, a porta de acesso ao trono de graça e ao santuário celestial continua aberta. E lembre-se do final da carta a Tiatira. A vitória é para aquele que permanecer até o fim. Este governará com Cristo e viverá a eternidade ao lado dele. Aguardo a sua companhia no programa de amanhã, quando estudaremos sobre a carta de João, ou a carta de Jesus, à igreja de Sardes. Um abraço e até o nosso próximo estudo. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Hoje estudaremos sobre a mensagem de Cristo enviada por intermédio de uma carta escrita pelo apóstolo João à igreja de Sardes, outra igreja que fazia parte da província romana da Ásia. Vamos ler o que está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 6. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que caracteriza a repreensão de Cristo à igreja de Sardes é a letargia, a morte espiritual pela qual eles estavam passando. No verso 1 é dito: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esta igreja estava espiritualmente morta. Era uma igreja que havia perdido seu primeiro amor por Cristo, era uma igreja que não trabalhava como deveria em favor da pregação do Evangelho. Ou seja, esta igreja de Sardes era caracterizada pela letargia espiritual. E muitas igrejas, infelizmente, se encontram na mesma situação hoje. E o conselho de Cristo para a igreja de Sardes foi o seguinte: fortaleça o pouco que resta.
Isso está no verso 2. E no verso 3 ele diz o seguinte: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Da mesma forma, hoje, qualquer igreja que quiser sair da letargia espiritual, ela precisa voltar ao primeiro amor, a Cristo, precisa apegar-se, agarrar-se com firmeza aos ensinamentos bíblicos, aquilo que a impulsionava no princípio para que ela possa reviver, ser reavivada espiritualmente. Entretanto, a mensagem à igreja em Sardes, ela também tem uma aplicação profética, assim como as demais mensagens às outras igrejas. Ela se aplica à condição espiritual letárgica dos protestantes no período pós-reforma. Isso foi de 1565 aproximadamente 1740. Os cristãos, no período pós-reforma, permitiram que o formalismo religioso degenerasse a fé que eles tinham. Eles permitiram que o racionalismo, o secularismo se infiltrassem muito na igreja. E, como consequência, eles perderam o foco no Evangelho, o compromisso com Cristo, e foram dando lugar a argumentos filosóficos sem sal, a credos, muitas vezes, com pouca base bíblica. Então, este período se refere à condição espiritual dos protestantes no período pós-reforma. Eles se tornaram formalistas religiosos. E Deus aqui faz um convite para que os seus filhos abandonem esse tipo de formalismo. Percebemos também, amigo ouvinte, que muitas pessoas, assim como a igreja de Sardes, se apegam mais ao seu passado com Jesus do que ao seu presente com Jesus. Os cristãos do período de Sardes orgulhavam-se pelo que haviam sido no passado, mas não tinham nada a dizer do que eles eram no presente. Muitos de nós cristãos temos experiências para compartilharmos sobre o que Jesus fez conosco no passado, mas infelizmente não temos mais experiência sobre o que Jesus faz conosco hoje. Muitos têm uma religião só de nome. Eu pertenço à igreja tal. Esse tipo de religião nominal não levará ninguém para o céu. A pessoa precisa ter uma relação íntima com Cristo. Essa religião precisa vir do coração. A pessoa deve ter um compromisso genuíno com o Evangelho e com as verdades transformadoras da Bíblia. Porque ser um religioso nominal não adianta muita coisa. É importante, porque as pessoas que vão à igreja, elas têm mais saúde mental do que outras. Agora, a nível de salvação, pode ter certeza, ser um cristão nominal não adianta nada. Agora, mesmo que você vá a uma igreja para buscar saúde mental e emocional, se você for com os motivos errados, nem isso você vai ter. Há pessoas que vão lá só para cuidar da vida dos outros, para criticarem, fazerem fofocas. Tais pessoas não têm benefício algum. Por isso a mensagem à igreja de Sardes é uma repreensão de Deus para deixarmos de sermos letárgicos espiritualmente, formalistas, e é também uma mensagem para que não sejamos simplesmente cristãos nominais, mas para que sejamos cristãos na prática. Obrigado por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Fique na paz de Cristo e até lá. Foi a carta à igreja em Filadélfia. Filadélfia também pertencia à província romana da Ásia. E esta cidade da Filadélfia, nela ficava uma estrada comercial imperial importante. E fazia dessa cidade uma porta aberta, diríamos assim, para o comércio. Nessa cidade as pessoas iam buscar saúde e cura, e também nesta cidade existia forte idolatria. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 9, percebemos o seguinte: veja, obrigarei aqueles
que pertence à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e a reconhecerem que amo você. Haviam nessa cidade falsos judeus que incitavam os pagãos contra os judeus cristãos. A mesma coisa que acontecia, por exemplo, na igreja de Pérgamo. E Cristo diz que ele honraria os seus filhos fiéis, mesmo que aqueles falsos judeus da época estivessem lutando contra eles. Cristo elogia também esta igreja, não só por sua perseverança, mas por sua perseverança em obedecer à palavra de Cristo. Em Apocalipse 3,10 é dito: porque obedeceu a minha ordem para preservar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Como os habitantes dessa cidade, os crentes que moravam nessa cidade de Filadélfia, se apegaram à ordem, à palavra de Cristo e perseveraram em segui-lo e em não seguirem o paganismo, Cristo prometeu protegê-los do grande tempo de provação. Esse texto nos mostra, amigo ouvinte, que Cristo não tira a sua igreja do mundo por ocasião da tribulação, mas ele protege a sua igreja no mundo por ocasião da tribulação. E a mesma coisa acontecerá no fim dos tempos. Então, se você ouviu falar em um arrebatamento secreto antes da grande tribulação, saiba que esse ensinamento não é bíblico. Cristo não tira as pessoas do mundo, ele as protege aqui no mundo e depois as arrebata definitivamente para o céu na sua segunda vinda. Esta mensagem à igreja de Filadélfia se aplica profeticamente ao período do grande reavivamento do protestantismo, durante o primeiro e o segundo despertamentos que ocorreram na Grã-Bretanha e na América entre 1740 e 1844. Neste período, as pessoas enfatizaram muito o estudo das profecias e a segunda vinda de Cristo. Isto proporcionou um reavivamento muito grande do protestantismo e despertou as pessoas para a doutrina da segunda volta de Cristo. Por isso, esse período de Filadélfia se refere a esse período histórico da igreja cristã, tem esta aplicação profética também. Nos anos que antecederam 1844, a mensagem da breve volta de Cristo foi proclamada em muitas partes do mundo. E Deus usou poderosamente o pregador batista Guilherme Miller e seus seguidores, os milleritas, para anunciarem com grande poder a mensagem do segundo advento de Cristo. Eles pensaram que Cristo viria entre 1843 e 1844. Eles tiveram um grande desapontamento. Entretanto, eles não se deixaram desanimar. Ao estudarem as profecias do livro de Daniel, eles entenderam que Cristo não voltaria entre 1843 e 1844, mas que, na verdade, a profecia de Daniel 8,14 apontava para uma outra coisa. A profecia de Daniel 8,14 das 2.300 tardes e manhãs apontava não para a vinda de Cristo, mas para o início de uma nova fase do seu ministério sumo sacerdotal no céu. E dos muitos grupos de milleritas que surgiram, vários abandonaram a igreja, outros retornaram para suas igrejas de origem, outros fundaram outras igrejas. Teve um grupo que estudou detidamente o assunto e entendeu que Cristo não voltaria neste período, mas que neste período ele sairia do lugar santo do santuário e iria para o lugar santíssimo, começar uma outra fase da sua obra. Além de interceder, agora Cristo seria o nosso juiz ou sumo sacerdote.
E deste pequeno grupo, amigo ouvinte, de cristãos vindos de todas as igrejas, de várias igrejas protestantes da época e evangélicas e até mesmo não evangélicas, formou-se no futuro a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja que mantém, que cuida da rede e da rádio Novo Tempo. Veja como Deus, amigo ouvinte, usa os seus filhos. Veja como Deus usa, como Deus trabalha ao longo da história. Profeticamente, no período da igreja de Filadélfia, surge um grande reavivamento acerca da segunda vinda de Cristo. As pessoas estudam mais sobre o assunto e neste momento surge também o milerismo, depois o adventismo, para lembrar as pessoas que um dia Jesus voltará de forma visível, audível e antes da inauguração do milênio. Obrigado por você acompanhar esse estudo. Amanhã vamos estudar a última carta destinada à igreja de Laodiceia e na sexta-feira encerraremos o estudo desta semana. Aguardo a você, fique na paz de Cristo e até lá. Laodiceia era uma cidade muito rica e estava situada numa importante estrada comercial. Era uma cidade famosa na época e conhecida por sua riqueza e autossuficiência. Eles pensavam que eram, diríamos assim, a última bolacha do pacote, diríamos assim. Eu vou ler o texto e você vai entender o porquê que Cristo repreende a igreja de Laodiceia por causa de sua autossuficiência. Apocalipse capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 15. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Nós percebemos, amigo ouvinte, aqui, nesse texto, que Cristo critica a igreja de Laodiceia e ele a caracteriza como sendo uma igreja morna, ou seja, ela não é fria e nem quente. Cristo aqui faz uso de algo que existia na cidade para tornar a verdade mais profunda no coração deles. Como naquela cidade eles eram abastecidos por um aqueduto que vinha de fontes termais lá de Hierápolis, então a água chegava até ali morna. Então, Laodiceia, além de ser rica, era também caracterizada por águas termais, por possuir água morna. Então Cristo pega esta linguagem e diz assim, olha, como você é morno espiritualmente, eu estou a ponto de te vomitar da boca. Por quê? Tomando água morna dá realmente enjoo. Então Cristo critica Laodiceia por sua mornidão espiritual. Eles não estavam nem para o lado de Cristo e nem para o lado do diabo, estavam entre um meio termo. E Cristo diz que é pior ficar em cima do muro do que ficar totalmente do lado do diabo. Então veja que mensagem forte essa. Além de criticar Laodiceia por sua mornidão espiritual, Cristo também critica a igreja por sua autossuficiência. Ali no verso 17, você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eles se achavam autossuficientes. Por exemplo, em torno do ano 60, quando um terremoto destruiu Laodiceia, os cidadãos da cidade não aceitaram a ajuda de Roma, porque eles diziam que tinham tudo o que precisavam, ouro inclusive, para a reconstrução da cidade. Cristo diz que também no aspecto espiritual eles eram autossuficientes.
Pensavam que não precisavam de nada. Entretanto, Cristo abre os olhos deles dizendo o seguinte: olha, vocês acham que são ricos e prósperos, não precisam de nada, mas vocês estão pobres, cegos e nus. E Cristo dá um conselho para a igreja de Laodiceia. Ele aconselha esta igreja a comprar ouro, refinado, purificado pelo fogo, roupas brancas para se vestirem e colírio para aplicarem nos olhos. A cidade era também conhecida por uma escola de medicina que produzia um colírio famoso. Então, quando Cristo pede para eles comprarem um colírio, Cristo também está dizendo para eles pedirem a Cristo discernimento para eles entenderem a condição espiritual na qual eles se encontravam. O colírio tem a ver com o discernimento. Você vê, por exemplo, no Salmo 119, verso 18, o salmista pedindo para Deus abrir os olhos dele. Em Efésios 1, 17 e 18, aprendemos que é o Espírito Santo quem nos dá esse discernimento para percebermos a nossa condição e recorrermos a Cristo. O ouro que Cristo queria que eles comprassem representa a fé pura. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 7 é dito: elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito preciosa, e ela é mais preciosa que o simples ouro. O ouro, portanto, representa a pureza de fé, que muitas vezes é adquirida por meio da provação. E as roupas brancas que Deus pede para que eles usem, nesse contexto, se referem à justiça de Cristo que é dada ao pecador. Por exemplo, você pode ler, além de ler Apocalipse capítulo 3, versos 4 e 5, Apocalipse 6, 11, capítulo 7, versos 9, 13 e 14, você pode ler Isaías 61, versículo 10, que diz o seguinte, que mostra algo desse simbolismo. É imensa a minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. A igreja de Laodiceia simboliza a situação também da igreja perto do fim. Hoje a igreja de Deus se encontra morna espiritualmente, não tem mais aquela fé pura de antes, necessita do colírio do discernimento do Espírito Santo para entender a sua condição, precisa vestir-se com as roupas brancas da justiça de Cristo para não confiar nas suas próprias obras e adquirir a salvação. Amigo ouvinte, nós estamos no período de Laodiceia, porém não precisamos ser laodiceanos. A escolha será nossa. Um abraço para você, que Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Quero finalizar o estudo desta semana em que fizemos uma breve avaliação sobre as 7 cartas do Apocalipse, destacando para você uma das promessas mais importantes de Cristo que encontramos nestas 7 cartas. Eu queria ler para você o que está em Apocalipse 3, 10 a 12, e aqui nós encontramos uma promessa, mas também um conselho de Cristo. Então vamos analisar hoje um dos conselhos mais importantes e uma das promessas mais importantes que encontramos no livro do Apocalipse. Eu espero que esta promessa e que esse conselho entrem fundo no seu coração. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versos 10 a 12. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar,
eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome sua coroa. Aqui encontramos o conselho antes da promessa. O conselho é apegar-se àquilo que nós temos, apegarmos-nos à nossa fé. Por quê? Porque Cristo virá em breve. Ele adverte-nos aqui também, falando de maneira profética, que virá uma provação muito grande sobre o mundo pouco antes da volta de Cristo. Estudaremos ao longo do trimestre, por exemplo, Apocalipse, comentaremos algo sobre Apocalipse 13. E Apocalipse 13 fala de um momento em que os filhos de Deus serão duramente provados, porque as forças do mal se arregimentarão através de um poder político e religioso para perseguir os filhos de Deus e boicotá-los economicamente. Porém, Cristo promete que Ele nos guardará neste mundo durante esse período de provação. Ele não vai nos tirar do mundo, mas vai estar conosco neste momento. E Ele disse para nos apegarmos à fé que nós temos, às verdades bíblicas que nós abraçamos, para que ninguém tire a nossa coroa de vitória. E além disso, Cristo tem uma promessa no verso 12. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Ou seja, assim como uma coluna no templo de Deus jamais sai de lá, um filho de Deus jamais perderá o seu acesso a Deus e a sua salvação. Escreverei nele o nome do meu Deus, ou seja, essa pessoa vai refletir o caráter de Deus, de acordo com Apocalipse 22, 4 e 5. Ter o nome na testa quer dizer refletir o caráter daquele a quem ele almeja imitar. Diz assim: escreverei nele o nome de meu Deus e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Ou seja, a pessoa terá a vida eterna ao lado de Deus, morará na cidade santa com Deus, refletirá o caráter de Deus, refletirá o caráter de Jesus, e essa pessoa receberá um novo nome que vai refletir o caráter, as lutas que esta pessoa teve neste mundo ao lado de Cristo, ao lado de Deus o Pai e ao lado do Espírito Santo. Portanto, amigo ouvinte, apegue-se a esta promessa. Permaneça fiel à sua fé em Cristo, porque de acordo com o que ele disse em Apocalipse 3:11, ele vem em breve. Que você tenha um ótimo final de semana, um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo.